Tribunal de Contas da União vai investigar denúncias de assédio contra o ex-presidente da Caixa. PEC que aumenta Auxílio Brasil define relator e deve ser votada até quinta-feira pela Câmara. E você vai ver também. Ações da Petrobras valorizam 14% em menos de um mês. Brasil registra 78 casos da varíola do macaco. Com falta de caminhoneiros, Estados Unidos abrem as portas para profissionais de outros países, inclusive brasileiros. Chinês se envolve em um incrível acidente na Fórmula 1. Tudo isso a partir de agora. Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo, agora são 13 horas e 2 minutos, pelo horário de Brasília. Juliana Dariva. É isso mesmo, Kleber Werneck. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Você confere agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta segunda-feira. E o Tribunal de Contas da União abriu uma investigação para apurar as denúncias de assédio sexual contra o ex-presidente da Caixa, Pedro Guimarães. A apuração começou após uma representação do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União, que foi feita no último dia 30. Pedro Guimarães deixou a presidência do banco no dia 29, após diversas denúncias serem relatadas por funcionárias do banco. O pedido do MP foi feito pelo subprocurador Lucas Rocha Furtado. Na representação, ele afirma que, quando praticado no âmbito da administração pública, o assédio gera percepção na sociedade de que as instituições estatais não se pautam em valores morais nem são conduzidas segundo os elevados padrões de conduta. De acordo com as denúncias, Guimarães teria assediado funcionárias do banco em eventos e viagens de trabalho, especialmente em ações do Caixa Mais Brasil, programa criado pelo governo federal para dar visibilidade à Caixa em todo o país. Há denúncias de aproximação física e toques indesejados. O relatório da proposta de emenda à Constituição, que concede vários benefícios à população, a PEC social, deve ser votada até quinta-feira na Câmara. A proposta, que foi aprovada pelo Senado, prevê o reconhecimento do estado de emergência e libera mais de 41 bilhões de reais em auxílios. O deputado Danilo Forte foi escolhido como relator da PEC dos benefícios, que concede, entre as medidas, o aumento do Auxílio Brasil de R$ 400 para R$ 600 reais ao mês. A proposta foi aprovada com amplo apoio no Senado e agora deve ter sua tramitação acelerada na Câmara. A previsão é que o relatório seja votado pela comissão especial até o dia 7. O relator disse que as medidas vão ser discutidas em reuniões com líderes partidários. Além do aumento do Auxílio Brasil, o Vale Gás vai para cerca de R$ 120 reais a cada 2 meses. O texto também cria um auxílio de R$ 1.000 a caminhoneiros e um auxílio ainda sem valor definido a taxistas. Essas medidas seriam válidas até o dia 31 de dezembro deste ano. A matéria deve ser anexada a outra proposta que já tramitava na casa, a PEC dos biocombustíveis. O objetivo é ganhar tempo e aprovar o texto o mais rapidamente possível, sem a necessidade de que o mesmo seja votado também em comissões parlamentares. Olha, e agora uma notícia não muito boa para o consumidor. É que a partir de hoje, a conta de luz fica mais cara em São Paulo. A Agência Nacional de Energia Elétrica aprovou o reajuste anual das tarifas da distribuidora aos consumidores. Em média, o aumento será de 12%. Vamos ver nessa reportagem. A conta de luz está mais cara em São Paulo. A ANEEL autorizou o reajuste anual de 10% para os lares do estado. Já foram aprovados aumentos na energia em outros 9 estados. Mas a redução do ICMS, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, deve ajudar a frear o impacto do aumento para o consumidor e aliviar a pressão na inflação. O projeto de lei que classifica energia elétrica, combustível, transportes e comunicações como itens essenciais entrou em vigor no dia 27 de junho. O texto limita a alíquota ao mínimo cobrado por cada estado, que varia entre 17% e 18%. O objetivo é segurar a inflação, que acumula alta de 12,04% nos últimos 12 meses, segundo a prévia para o mês de junho, calculada pelo IBGE. Mas um efeito compensa o outro.
A redução do ICMS também deve causar a queda de 9% nas contas de energia. E isso permite que a conta de energia fique abaixo da inflação média em 2022. Essa correção freia um pouco a pressão de custos que a energia depositou na inflação a partir da última crise hídrica, em que foram usadas bandeiras tarifárias, deixando os valores mais altos. A ANEEL informou que a redução do ICMS atenuou o preço final da energia para os consumidores da Enel São Paulo em 10,4%. Outras medidas para reduzir a energia também têm ajudado a baratear a conta, como o projeto que prevê a devolução de tributos recolhidos a mais pelas prestadoras de serviço público de distribuição de eletricidade. A alta nas ações da Eletrobras já superou o rendimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Desde a privatização, os papéis da empresa já subiram pouco mais de 14%. A Eletrobras concluiu o seu processo de privatização em 13 de junho, após ofertas primárias e secundárias de ações que fizeram o governo deixar de ser o acionista majoritário. Desde que foi aberta para investimento de trabalhadores que tinham saldo no FGTS, o papel valorizou pouco mais de 14%, passando de R$ 40,10 para R$ 45,85 na última semana. O FGTS tem rendido entre 5% e 5,5% ao ano e existem alguns aditivos que podem fazer com que o rendimento chegue à casa de 9%. Baseado nesse valor e considerando a alta nas ações da Eletrobras, uma pessoa que optou por usar parte do valor que possui no FGTS para comprar ações durante a oferta, teve um rendimento de mais de 1 ano e meio do fundo. O cenário é favorável para a Eletrobras e especialistas acreditam em um potencial para que as ações subam ainda mais. Economistas afirmam que mesmo com um alto rendimento em relação ao FGTS, não significa que os investidores devam vender as ações assim que for possível, ou seja, em 12 meses. Isso porque o setor elétrico brasileiro tem uma perspectiva positiva no médio e longo prazo, já que o Brasil tem previsão no crescimento de demanda. E ainda falando de economia, a oferta por voos nacionais superou o período pré-pandemia pela primeira vez. A informação consta em um relatório da Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC. A disponibilidade de voos é medida por assentos e quilômetros ofertados. E segundo os cálculos da ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil, o índice teve alta de 6% na comparação com os números de maio de 2019. É a primeira vez que o relatório apresentou crescimento em relação ao período anterior à pandemia. Já o volume, que é medido por passageiros e quilômetros transportados, ficou 2,5% menor em maio deste ano, na comparação com o mesmo mês de 2019. Ainda de acordo com o relatório, o número de passageiros transportados no mercado doméstico foi de 6.400.000 em maio. O transporte de carga e o correio ficou bem próximo a 2019, com redução de 6,1%. Em números absolutos, foram 36 mil toneladas despachadas dentro do país este ano. E mudando de assunto, olha só, a cidade de Natal, no Rio Grande do Norte, decretou calamidade pública após fim de semana de chuvas. Alagoas também sofre com os temporais. Em 12 horas, a capital do Rio Grande do Norte registrou mais da metade do volume de água esperado para todo o mês de julho. O grande volume de chuva provocou transbordamentos, alagamento de imóveis, crateras, queda de árvores, deslizamentos em áreas de encostas e casas interditadas por conta do risco de desabamento. Com a oficialização da situação de calamidade, o município dispensa a licitação para a compra de materiais e contratação de serviços para a recuperação de áreas afetadas. O documento também autoriza a convocação de voluntários para reforçar as ações de resposta ao desastre e para a assistência da população afetada. Em Alagoas, a chuva segue com menor intensidade, mas ainda preocupa. No fim de semana, choveu 75% do que estava previsto para todo o mês de julho. O estado tem 51 das 102 cidades em situação de emergência. Além dos alagamentos, há também o risco de deslizamentos em áreas de encosta por causa da chuva, já que o solo continua bastante encharcado, principalmente no litoral, agreste e zona da mata.
Em todo o estado, 6.192 pessoas estão desabrigadas e 33.091 moradores desalojados, segundo o último boletim da Defesa Civil. E agora a gente fala de saúde com um alerta importante. O Brasil já chegou a 78 casos confirmados de varíola do macaco. É isso mesmo, e São Paulo é o estado com o maior número de casos da doença. O estado de São Paulo já tem 53 casos confirmados da varíola do macaco. Em seguida, na lista aparecem Rio de Janeiro com 16, Rio Grande do Sul com 2, Minas Gerais com 2, Ceará com 2, Distrito Federal 1, Paraná 1 e Rio Grande do Norte também 1. Além disso, o país contabiliza pelo menos 29 casos suspeitos. Na relação oficial do Ministério da Saúde, foram registrados 76 casos da doença. O Ministério diz ainda que segue em articulação direta com as secretarias dos estados para monitoramento dos casos e rastreamento dos contatos dos pacientes. No fim de junho, a Organização Mundial de Saúde declarou que, nesse momento, a situação ainda não é de emergência na saúde, de importância internacional. Apesar de admitir preocupação com a doença, a OMS entende que o surto não é tão grave quanto a pandemia de Covid. Autoridades sanitárias têm dito que o poder de contágio da varíola do macaco é menor que o da Covid, assim como a ocorrência de casos graves da doença. E veja a seguir, com falta de caminhoneiros, Estados Unidos abrem as portas para profissionais de outros países. E você vai ver também, chinês se envolve em acidente impressionante na Fórmula 1. A gente volta daqui a pouco. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo, são 13 horas e 16 minutos pelo horário de Brasília. E olha só, procura-se caminhoneiros para trabalhar nos Estados Unidos. É isso mesmo, a categoria enfrenta a escassez de mão de obra qualificada no país. Com isso, o governo americano passou a facilitar a entrada desses trabalhadores. Ser caminhoneiro no Brasil não é nada fácil. Este site de vagas revela que os salários para a função variam entre R$ 1.515 e R$ 2.029 para longas horas de estrada longe da família. Agora, imagine exercer a mesma profissão nos Estados Unidos, com ganhos de $6.000 por mês, o equivalente a R$ 30.000. É claro que a profissão por lá também tem seus desafios, especialmente em começo de carreira, como conta Paulo Brum, profissional da área em solo americano há 7 anos. No começo eu tive que ganhar bem pouco, eu ganhava 1.500, 1.900, 1.700, às vezes 1.300, porque eram tipo essas empresas, né? Empresas que te contratam e aí elas te pagam pouco, você não tem experiência, você tem que se submeter, porque as empresas, elas fazem muitas exigências, te empurram qualquer tipo de carga e você não pode rejeitar porque você está precisando no começo. Mas hoje Paulo tem o próprio caminhão e com ele acumula ganhos de aproximadamente $10.000 por mês, cerca de R$ 50.000. Valor que dá ao caminhoneiro, à esposa e aos 2 filhos qualidade de vida morando na Flórida. Uma casa com tudo que eu tenho dentro, né? Assim, por um preço cômodo, né? Que é a questão do preço. E o conforto, uma casa com ar-condicionado rodando 24 horas por dia, 365 dias por ano, né? E assim, você poder sair na rua, ou você poder parar o carro na porta da sua casa e eu conversar com você 3 horas e ninguém vai me incomodar, né? Isso é uma qualidade de vida. E agora essa oportunidade se estende a outros brasileiros como Paulo, porque o governo americano passou a facilitar a entrada de caminhoneiros no país que enfrenta escassez de mão de obra. O Departamento do Trabalho e o Departamento da Segurança Interna dos Estados Unidos liberaram 35 mil vistos H-2B para trabalhadores temporários. Uma permissão válida por 3 anos para os profissionais da categoria e a família, desde que os filhos sejam menores de 21 anos.
O prazo para entrada com processo desse tipo de visto termina em 30 de setembro, para quem tem interesse a uma das quase 100 mil vagas disponíveis para caminhoneiro no país, de acordo com dados da Associação Local dos Caminhoneiros. E além da experiência em rodagem, o candidato precisa falar inglês. Mas, segundo o advogado licenciado nos Estados Unidos, Alexandre Piquet, outra exigência é ainda mais importante. E o processo dos caminhoneiros é um processo de visto temporário que precisa de uma oferta de trabalho de uma empresa americana. Esta é uma das empresas americanas de recrutamento de caminhoneiros. Entre os anúncios divulgados por ela, pedidos urgentes de motoristas para atuarem principalmente no transporte de itens perecíveis na indústria de alimentos. Uma das áreas que mais tem enfrentado falta de profissionais do ramo, porque além da longa jornada, muitas vezes esses caminhoneiros precisam descarregar os veículos. Como acontecia com Paulo, que concorda que a tarefa é árdua, mas para quem está no Brasil e quer começar uma vida nova lá fora, segundo ele, é uma grande chance. Para tentar uma nova América, sim, com certeza, que foi o que passou comigo. É essencial e imprescindível que essa pessoa, né, esse aplicante para o visto, procure a ajuda de um profissional capacitado na área do direito migratório especificamente, porque são vários trâmites que vão ser necessários até que então este candidato ou candidata tenha o visto no passaporte para poder vir para os Estados Unidos e começar a trabalhar legalmente. E nos destaques internacionais, subiu para 7 o número de mortos no desabamento de uma geleira na Marmolada, nos Alpes italianos. Além dos mortos e desaparecidos, o incidente deixou 8 feridos, sendo que 2 estão em estado grave. Entre os mortos estão pelo menos 3 cidadãos italianos, dos quais 2 eram guias alpinos e 1 da República Tcheca. O desastre natural aconteceu no domingo, após uma onda de calor. Os drones estiveram em operação a noite toda e ainda estão, agora guiados por operadores em busca de sobreviventes. A busca continua com segurança com os drones enquanto aguardam para verificar a firmeza da geleira. Neste momento é difícil para os operadores em uma situação perigosa. Na véspera foi registrada uma temperatura recorde de 10 graus no topo da geleira, enfraquecida pelo aquecimento global. A onda de calor que atingiu toda a península italiana acelerou o derretimento. De acordo com o relatório do painel intergovernamental sobre mudanças climáticas divulgado em 1º de março, o derretimento do gelo e da neve é uma das 10 principais ameaças causadas pelo aquecimento global. O IPCC alertou que as geleiras da Escandinávia, Europa Central e Cáucaso podem perder de 60% a 80% de sua massa até o final do século. E segunda-feira é dia de esporte. O Leonardo Félix chega agora para falar sobre os destaques do esporte no fim de semana. E olha só, teve até um acidente assustador que aconteceu no Grande Prêmio da Inglaterra. É isso mesmo, Kleber. O Grande Prêmio da Inglaterra de Fórmula 1 protagonizou um acidente assustador logo na primeira curva. Na pista de Silverstone, logo após a largada, ainda na curva 1, pelo menos 4 pilotos se enroscaram. Se envolveram na confusão Guan Yu Zhou, da Alfa Romeo, George Russell, da Mercedes, Pierre Gasly, da Alfa Tauri e Esteban Ocon, da Alpine. O chinês Zhou, que estava estreando na categoria, foi tocado por Russell na largada, saiu da pista, capotou, passou da barreira de pneus e só parou na grade de proteção da torcida. As imagens são impressionantes. Após ser tocado e seu carro capotar, o chinês foi protegido pela tecnologia do halo, que impediu mais um desastre para a Fórmula 1, protegendo a cabeça do piloto. A torcida que acompanhava nas arquibancadas a corrida se assustou e correu para se proteger. Apesar das imagens chocantes, o piloto chinês passa bem. Agora a gente vai relaxar um pouco com o futebol, né? O Arsenal apresentou oficialmente nesta segunda-feira o atacante Gabriel Jesus como reforço para as próximas 5 temporadas.
O jogador de 25 anos deixou o Manchester City após 5 anos e meio, em um negócio de 52 milhões de euros, cerca de 289 milhões de reais. Nos Gunners, o atacante brasileiro vestirá a camisa 9. O número pertencia ao francês Lacazette, que se transferiu para o Lyon após 5 temporadas no time. No Arsenal, Jesus encontrará outros 2 brasileiros, o zagueiro Gabriel Magalhães e o atacante Gabriel Martinelli. Ele assinou contrato de 5 anos até 2027 e deve ter o maior salário do clube, de 10 milhões de libras, cerca de 64 milhões de reais. O Palmeiras tem direito a 5% da fatia da transferência, mais 2% do mecanismo de solidariedade. Com isso, o time brasileiro deve faturar cerca de 20 milhões de reais. Gabriel Jesus deixa o Manchester City com 95 gols em 236 jogos. Desde o início de 2017, ele conquistou 11 títulos com a camisa da equipe. São 4 taças da Premier League, 4 troféus da Copa da Liga, 2 Supercopas da Inglaterra e 1 Supercopa. E ainda falando de futebol, só que aqui no Brasil, domingo teve 4 jogos válidos pela 15ª rodada do Brasileirão. O Palmeiras segue líder com 29 pontos, mas a diferença caiu para apenas 2 após a derrota no sábado no Allianz Parque para o Atlético Paranaense. Confira os resultados de ontem. Na ressacada, o Avaí perdeu para o Cuiabá por 2-1. No Antônio Ascioli, outra vitória de visitante. O São Paulo passou pelo Atlético Goianiense por 2-1. No Independência, o América Mineiro ganhou por 1-0 do Goiás. E no Couto Pereira, 2-1 para o Curitiba, em cima do Lanterna Fortaleza. Para fechar a 15ª rodada do Campeonato Brasileiro, em Bragança Paulista, jogam nesta segunda-feira, às 8 da noite, RB Bragantino e Botafogo. É isso aí, Kleber, Juliana, eu fico por aqui, volto na próxima segunda-feira com mais destaques dos esportes. Grande abraço a todos que nos assistiram e sigam aí com o programa toda hora. Léo, muito obrigado pelas informações. Se não temos mais tempo, essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. Um ótimo início de semana para você. E até mais, continue ligado em nossa programação.